Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus e a Jesus nesse momento, né? Buscando esse contato do nosso coração com as bênçãos do Pai, com as bênçãos de Jesus, encontrando nesse espaço de convivência a troca criativa, a paz que nos acolhe, as energias renovadoras que alimentam nossa alma em favor da nossa caminhada. E aqui estamos, Jesus querido, junto a Ti, buscando a verdade que liberta, o Teu amor que consola, que nos sustenta diante de uma vida significativa. E através da sabedoria trazida pela benfeitora Joana de Ângeles, procuremos revisitar nosso mundo interno, traduzindo assim o Evangelho de Jesus para nossas vidas, na busca de novas conquistas, da expansão da nossa consciência, das nossas capacidades espirituais, no processo do viver, na realização do nosso ser, e assim, em busca da plenitude e na conquista desse amor universal que sustenta todos nós. Neste momento, então, rogamos o amparo amigo dos benfeitores. Em especial, pedimos a Bezerra de Menezes, Ernesto Miller, Marlene Nobre, nossa querida Joana de Ângeles, nossos irmãos que nos sustentam, nos intuem, junto a cada um de nós, Napoleão Laureano, demais mensageiros que possam estar presentes aqui, nos intuindo em favor dos nossos objetivos. Em teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão e damos início ao nosso estudo dessa noite. Muito bem, gente. Então, nós estamos... Hoje a gente vai trabalhar a questão somática, né? Psicossomática, né? Que envolve essa relação do... Um probleminha que está fechando. Que envolve essa relação corpo e mente, né? Ou essa relação, né, que envolve a comunicação entre a realidade do espírito e a realidade do corpo, né? Tem, como vocês viram ali, tem uma série de elementos, né, para serem trabalhados, né? Mas vamos tentar aí pensar algumas coisas juntos para poder entender basicamente essa relação. Primeiro, a gente não pode esquecer algo que a querida Joana nos coloca, que é a questão do perispírito, né? Quando ela trabalha o processo de psicossomático, né? Das doenças psicossomáticas, ela vai falando um pouquinho desse encaixe, né? Do espírito e do corpo, em especial o Despertar do Espírito, o volume 10 da série psicológica, e o papel do perispírito, né, como processo intermediário entre essa consciência individual e a expressão do corpo, das memórias e realidades que o espírito vai acumulando ao longo das suas existências, né? Então a gente tem essa dimensão trina da realidade, né? O corpo sutil, o perispiritual e o espírito, né? Então isso vai ser importante para a gente poder pensar essa dinâmica corpo e espírito e como é que se dá essa relação das emoções com os sintomas fisiológicos. Eu vou trazer algumas questões, mas a gente vai abrindo aos pouquinhos para a leitura de vocês,
e para as dúvidas e elementos que vocês acharem importantes irem trazendo aqui para o nosso encontro, né? Então, se a gente for pensar que existe uma comunicação, né, mediada pelo perispírito, onde o choque da matéria e os elementos que a matéria vai agregando é transferido para o espírito, assim como também o espírito transfere para o corpo, né, os seus conteúdos, a sua realidade, as suas impressões, o seu mundo interno, né? Então, de uma maneira, há um campo onde há esse espaço de relação, né? Onde há um processo de comunicação entre entre essas informações que o corpo registra e as informações que estão no nosso inconsciente. E Joana, ela vai dizer que tudo aqui é difícil para nós, né? De uma maneira, o espírito meio que vai colocando isso no corpo, ou seja, o sistema nervoso ele vai tentar assimilar e meio que, de uma maneira geral, ser como um elemento, um amortecedor para o espírito, né? Ou seja, todas as informações difíceis que a gente não consegue assimilar, que o sistema nervoso não consegue de uma maneira elaborar, ou ele vai passando para o corpo ou vai cair no nosso inconsciente. Tá? Então, isso são coisas importantes. É claro, né, gente, que toda essa questão da somatização depende também da natureza de cada um de nós. Ou seja, tem pessoas que são mais corporais, né? Que tendem a traduzir as coisas mais pelo corpo do que outras. Também tem a ver com questões hereditárias, ou seja, de como está configurado o nosso perispírito, criando condições mais favoráveis ou menos favoráveis para somatizar. Então, tem uma dimensão do somática que depende da configuração individual de cada um. Tem um outro aspecto que é mais arquetípico, ou seja, que é comum a todos nós, ou seja, há uma relação direta entre emoções e respostas fisiológicas. Então, de uma certa maneira, o nosso corpo ele vai sempre responder aos estados emocionais que a gente vive. Isso é uma questão básica da nossa natureza. Tá? E tem um terceiro aspecto aí também, que a parte da somatização depende também dos processos de assimilação e de vivência que envolve a educação e envolve como a gente também assimila e internaliza a imagem do nosso corpo. Então são vários fatores aí que vão interferir nesse campo entre espírito, perispírito e corpo, né? Aonde, de certa maneira, por exemplo, a Joana vai colocar, por exemplo, um exemplo assim, né? A gente vê assim, quando ela faz referência aos estudos de histeria, né? E etc., que sociedades e de uma maneira, culturas e famílias que têm muita dificuldade de expressar o sentimento ou de uma fluidez maior do ponto de vista corporal, elas tendem a somatizar mais. Então, tem uma coisa que passa também por isso, né? Então, a gente, inclusive em psicologia, a gente fala do paciente somático, né? Existe, de uma maneira, um padrão psicológico daquilo que chamam de paciente somático, que são os pacientes que tendem a somatizar mais do que os outros. E uma das características do paciente somático, né, é que eles não têm muita modulação de afeto, de emoção. Isso é uma das características, tá? Ou seja,
são pacientes que não conseguem também expressar o seu mundo interno. Se tu pergunta para eles o que eles estão sentindo, eles geralmente não conseguem dizer o que estão sentindo, eles contam um fato. São pacientes muito concretos, que têm muita dificuldade de simbolizar e muita dificuldade de poder contatar com o seu mundo interno. A gente chama de alextimia, né? São pessoas que sempre estão no mesmo padrão, assim, que não conseguem ter essa fluidez emocional, né? Então, isso é um tipo de padrão somático. Né? Então, esse paciente tende a somatizar. Mas, é claro, não dá para dizer que esse é o único padrão somático, né, gente? Tem pessoas, por exemplo, né, que têm uma sensibilidade psíquica com uma certa natureza mais sensória, né? E eu diria até mais mediúnica, né? Eu diria assim, quando o Kardec fala dos médios sensitivos, né? Que são médios que conseguem captar pelo corpo e registrar realidades espirituais e inconscientes. Então, esse paciente, às vezes, pode tender também a somatizar. Outros fatores que ajudam a somatizar também as descargas que o corpo sofre a partir das ansiedades, as pessoas muito ansiosas, ou de emoções, como eu falava antes, como raiva, etc, etc, etc. Então, a gente vê que, na verdade, é muito fácil de somatizar, até porque, do ponto de vista embrionário, o sistema nervoso ele é criado junto, é a mesma fonte, a mesma origem da pele. Então, a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo, né? E a pele ele funciona como uma antena, então. E se a pele foi criada junto com o sistema nervoso, há uma relação muito grande aí da pele com o sistema nervoso e com as emoções. Então, por isso que é muito fácil a gente somatizar, porque a nossa pele é como se fosse expressão das coisas que se passam dentro da gente, que são trabalhadas e registradas ou não são suportadas pelo sistema nervoso central. Tá? Dentro desse universo de somatização, então, de um lado, a gente tem uma natureza, um padrão psicológico, que é um padrão mais somático, que eu falei para vocês, que diz respeito a pacientes que têm pouca capacidade de fazer vida interior, né? Que tende a não expressar seus sentimentos e não se vincular e ter clareza das suas emoções. Então, isso é um padrão. Mas eu queria dizer para vocês que, acima de tudo, existe também um caminho que a gente vai aprendendo, de colocar mais ou menos no corpo. Quando eu era jovem, fazia psicologia, eu comecei a fazer uma rinite alérgica, porque talvez por causa de uma série de coisas, estava com muito estágio e muita correria, muito estresse, não comia direito, talvez uma série de fatores acabou eu criando uma alergia que depois eu tratei com homeopatia e com psicoterapia e fiz algumas imaginações ativas também. Eu fazia porque o ar gelado, né, a quebra de temperatura acabava fazendo que eu tinha essas reações alérgicas, e eu comecei a fazer as pazes com o vento, né? Então eu fazia todo um exercício quando eu tinha contato com temperaturas, esse contraste de temperatura, eu falava comigo e com o vento para mostrar que eu não precisava reagir daquela maneira e que, na verdade, era uma relação amigável, né? Assim, então, fui buscando formas e realmente agora eu
eu acabei superando, né, esse quadro alérgico. Mas eu me lembro que, quando eu era estudante de psicologia, fui consultar, então, com um dos nossos benfeitores, que é o Dr. Charles, um médico inglês que dava assistência para nós na nossa casa lá. E o Dr. Charles, o Charles, né, ele falou assim para mim que ele gostava de mim porque eu não botava minhas coisas no corpo. E ele me questionou: e por que tu está colocando agora as coisas no corpo? E, claro, eu não soube responder essa pergunta. Talvez para ele seja fácil responder isso, mas para mim, mesmo sendo estudante de psicologia, e agora, hoje mesmo, né, é difícil responder essa questão. Como é que a gente coloca as coisas no corpo? O que ele quis dizer? Então, aquela pergunta ficou na minha cabeça. O que ele quer dizer com isso, que eu não colocava as coisas no corpo? Quer dizer que agora eu estou colocando as coisas no corpo? E o que fazia antes? Qual era a minha atitude antes, minha postura que favorecia eu não colocar as coisas no corpo? O que mudou em mim para colocar as coisas no corpo? Então, são questões que surgiram daí, a partir dessa colocação. Ele nunca me deu uma resposta, né? Ele só falou assim: não põe as coisas no corpo, meu filho. Mas falar como fazer isso é um mistério, né? Me diz como fazer isso, não pôr no corpo. O fato é que eu consegui superar a alergia. Agora, não sei se consegui, né, encontrar um caminho de não colocar as coisas no corpo, porque a gente acaba colocando as coisas no corpo. Mas isso só para dizer, né, gente, que existe realmente caminhos que a gente vai aprendendo, aonde esse processo do corpo acaba ocupando um papel dentro da nossa dinâmica psicológica. E isso é muito trabalhado com a escola psicanalítica de Paris, né? Que ela vai dizer que o corpo ele funciona como uma ancoragem. Então, eles usam um termo bem interessante, né? Que é: para o corpo, para que eu não enlouqueça, o corpo enlouquece por mim. Né? Então, nessa visão que o corpo, e a Joana vai falar que muitas vezes o encaixe entre o corpo e o espírito, ele não se dá de maneira muito favorável, por uma série de coisas. Por uma dificuldade de reencarnar, por medo de reencarnar, por culpa, por processos que envolvem querer fugir da vida. Então, esse encaixe, não sendo muito bem acoplado, dá um certo descompasso entre o espírito e o corpo, que pode gerar consequências, tanto do ponto de vista psicológico, como estado de pacientes ou indivíduos esquizoides, né? Mais para dentro, ou mesmo a dificuldade de lidar com o corpo, ou de projetar no corpo coisas negativas, né? Principalmente quando junto com isso existe experiências emocionais na infância, onde o corpo acaba sendo palco de experiências desfavoráveis, seja como abuso sexual, violência, ou raiva do corpo, ou uma cultura e uma educação muito repressora do corpo. Então, de uma maneira, como é que a gente vai vivenciar o corpo? Porque o corpo não é só o corpo, não é só a carne, né? E aí o apóstolo Paulo tem uma frase bonita, né? Que ele diz: mesmo que o corpo envelheça, mesmo que a carne envelheça, o corpo se glorifica. Né? E esse corpo é o perispírito, é o corpo de glória, né? Mas esse corpo de glória é a imagem também que eu vou construindo do meu corpo, porque o nosso corpo tem libido, né? E tem energia, tem eros, é um corpo erótico no sentido não sexual, erótico no sentido simbólico. O meu corpo tem uma história, ele é lugar de representações emocionais. Né? De imagens que eu carrego, aonde eu vou construindo uma imagem de corpo que vai ser depositário de questões internas minhas. Silvia, quer colocar alguma coisa? Assim, considerando isso que você estava falando sobre o corpo guarda, às vezes,
quase de uma forma... Let me rephrase it, sorry. Pode ser, a gente guarda as coisas no corpo, como quase que inconsciente, porque é muito comum, por exemplo, pessoas que trabalham dando massagem, ou inclusive fazendo manicure, fazendo pé, ou coisa assim, que às vezes no trabalho a pessoa começa a chorar, o cliente começa a chorar, reage de maneiras assim mais incríveis. Quer dizer, isso é um trauma que está dentro do corpo, guardado, talvez de uma maneira inconsciente. Quer dizer, a gente pode também ter no corpo, sem saber que está empilhando um monte de trauma no corpo. É isso? Pode ser isso que você quer dizer? Sim, isso é um aspecto importante, né, Silvia? A gente vai ver, na verdade, vários aspectos. Então, realmente, nosso corpo tem uma memória emocional, tem representações ali no nosso corpo que estão ligados a situações ou a aspectos simbólicos representados pelo nosso corpo, né? Então, quando aí tu toca ali, né, nossa célula, cada célula é uma mini consciência, né? Que tem uma história ali. Então, nosso corpo é um fluxo de energia, né? E nesse fluxo de energia, não só tem uma história que o nosso corpo vai guardando, vai se representando, mas como tem também zonas eróticas, ou zonas de libido, de energia, né? De eros, de representação emocional. Porque Né? também tem uma coisa, por exemplo, eu já trabalhei inclusive com gente assim, criança que teve problema de abuso sexual, em realidade eles saem do corpo, é como se eles assistissem eles, é muito comum, e daí quando tem qualquer coisa que você toca a pessoa no corpo, mesmo depois de adulto, às vezes ou ela fica distante, sai fora novamente e nunca consegue. É muito difícil, inclusive, às vezes, trabalhar com pessoas assim, porque elas estão tão acostumadas a sair do corpo e o corpo que tem toda a memória, que às vezes é difícil conscientizar os dois seres ao mesmo tempo. E às vezes, né, Silvia, a pessoa acaba ficando com medo, né? O corpo fica esse lugar do susto, esse lugar da ameaça, ou esse lugar do perigoso, né? E aí eu dissocio realmente, porque eu olhar para isso e viver isso é reportar aquela experiência traumática. E muitas vezes eu tenho raiva do corpo, ou tenho nojo do corpo também, né? Então, tem vários fatores onde esse corpo acaba tendo uma representação mais positiva ou mais negativa. Maria? Thank you. Boa noite. Gelson, Grodeck, que é o pai da psicossomática, ele fala que a doença ela vem para nos livrar ou da morte ou da loucura. Aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, se você concorda, e segundo, do ponto de vista do espírito, qual seria essa interpretação? Quando eu não dou conta de processar, eu acabo adoecendo. Como é que fica essa coisa em termos de psique? Tá. Por favor. Existem duas grandes teorias, né, assim, na visão somática. A visão psicanalística, que está ligado mais à escola de Paris, que é essa que está trazendo, né, mais ou menos assim, que diz que o que acontece? Há todo um processo psicológico de amadurecimento. Tá? Então, o movimento da libido, da energia da gente, é um movimento de elaboração, né? Onde nós vamos psiquificando a vida, a realidade. E a energia, a libido, ela vai saindo de um nível mais primário, mais primitivo, né? Mais instintivo, para um nível mais humanizado. Então, a gente vai, de uma maneira, humanizando as nossas funções, nossos movimentos e refinando possibilidades novas que envolvem nosso psiquismo e, consequentemente, a energia que está ligada a esse processo todo. Tá? Quando a gente esbarra, é que nem um rio, né? Um rio ele tá indo em direção ao mar. Se ele esbarra com um limite, ele vai tentar buscar uma outra saída, né? Então ele busca uma outra saída.
Se ele não conseguir buscar uma outra saída, o que acontece? Ele vai ficar represado. E a gente vai contendo daí aquele rio. E isso pode ficar perigoso, né? Então, de uma maneira, as nossas pulsões, quando a gente não consegue fazer uma descarga pulsional ou elaborar aquela pulsão e não levar isso para um nível ótimo de expressão, a gente busca deslocar essas energias. Se tu não consegue fazer isso, enquanto reprodução de ti mesmo, o que acontece? Ou tu reprime, ou a libido busca uma coisa regressiva. E ela vai buscar ancorar isso no corpo. Então, é como se a somatização fosse um movimento de regressão da libido, da energia. Como a gente não pode ir para frente e expressar de maneira adequada aquela carga emocional, a gente não consegue lidar com ela, ela se volta para dentro e o nosso corpo ele funciona como um amortecedor. Por isso que ele vai dizer, para a gente não enlouquecer, o nosso corpo enlouquece. O corpo funciona como um amortecedor, né? A gente sabe que isso é verdade, né? Então, o corpo suporta aquilo que nós não conseguimos suportar. O corpo abraça, o corpo faz como um papel, então, de descarga e de contenção das coisas que são difíceis da gente poder suportar e lidar emocionalmente. Então, isso é uma visão, tá? Então, é como uma âncora, né, que o corpo faz de segurar aquilo que é difícil, né, ou suportar aquela energia, ou de fazer um tipo de amortecimento daquelas cargas para a gente. Isso é uma visão. A visão da psicologia americana, principalmente a escola de Chicago é diferente. Para eles, o corpo não funciona como spa, como esse lugar de ancoragem e de suporte, mas sim, para eles, o corpo é simbólico. Então, para eles, o corpo vai simbolizar. O corpo vai falar o que se passa internamente. Então, é uma outra visão. Do ponto de vista teórico, essas duas formas de ver as coisas não são conciliatórias. Ou tu vê o corpo como simbólico, ou tu vê o corpo como suporte, como amortecedor, né? Mas, do ponto de vista junguiano e espírita, as duas são verdadeiras. Certo? Então, para nós, não tem... apesar que, na teoria, elas são incompatíveis, do ponto de vista do que sustenta as duas teorias, na visão espírita, elas são reconciliadas. Essas duas teorias são bem entendíveis e uma coisa não exclui a outra. Tá? Então, o corpo é simbólico. Tanto é que existe padrões arquetípicos, então, né? Ou seja, existe, assim como na medicina chinesa, né? Existe os meridianos, existem os chakras na tradição hindu, e cada chakra está ligado com um tipo de consciência e padrões emocionais. E o corpo, nos meridianos chineses, estão ligados com os 5, né, elementos, né? O quinto é a madeira para a medicina chinesa. E cada elemento é ligado com alguns humores e estados emocionais. Então, realmente, existiria um mapa no corpo, um padrão arquetípico de expressar o nosso mundo interno. E o corpo vai simbolizar. Então, o corpo como simbólico daí. Não só como ancoragem, não só como suporte. O corpo como simbólico. E dentro dessa visão do corpo como simbólico, então, vai ter uma dimensão simbólica que é mais arquetípica, que é mais universal, e vai ter um corpo simbólico que é mais pessoal. Tá? Então, por exemplo, se eu sinto raiva, a tendência é pâncreas, né, rins, né, medo, nádegas. Então, alguns autores, né, por exemplo, aquele livro
a doença como caminho, né? Ele faz toda essa relação de partes do corpo com certas emoções, né? A artrite reumática pode ser uma certa rigidez emocional, raiva, né? Não trabalhada. Então, tem várias formas de entender essa relação entre as emoções e alguns tipos de sintoma. Então, nessa visão psicológica, onde o corpo simboliza, eles fazem uma relação direta, então, entre o tipo de emoção e o sintoma que tu vai realizar, vai somatizar. Tá? Mas isso não pode ser reduzido. Então, toda vez que eu sentir medo, vai né, problema de estômago. Né? É claro que as emoções primárias estão no chakra básico aqui, né, as emoções aqui. Né? O Jung diz que a psicologia começa no estômago. Então, de uma certa maneira, tem canais energéticos com sintomas e padrões de consciência para cada parte do corpo. Mas existe também questões que são somáticas por padrões, por um processo pessoal da gente. Daí entra qual é o fator? O perispiritual. A memória perispiritual. Porque a memória perispiritual ela também vai imprimir um corpo com mais chance de somatizar e menos somatizar, com mais fragilidade e menos fragilidade. Ou seja, então existe a ancoragem, existe o aspecto simbólico e existe também regiões perispirituais de conflito. E às vezes não é só emocional, às vezes são de atos meus. Então, por exemplo, se eu me dei um tiro no coração, e aí quando eu desencarnei, eu fiquei com uma lesão perispiritual nessa região cardíaca. E não só, vamos pensar que não só lesão perispiritual na região cardíaca, mas eu fiquei também com culpa e remorso. Associei isso ao coração. Então, quando eu reencarnar, talvez essa região cardíaca seja mais frágil e as cargas, os fluidos tende a se acumular ali, naquele ponto mais ou de conflito. Por quê? Porque existem dois elementos de conflito. O tecido perispiritual que ficou danificado e vai refletir no meu corpo, e mais a memória ligada ao meu ato, que ligou a experiência do suicídio àquela região do coração. Então, é óbvio que talvez essa região seja mais fácil de eu somatizar, porque é o elemento, né, de mais sensível, né? Isso que a Paula está dizendo, né? O órgão de choque, né? Sim. Então, aquela região fica mais visada naturalmente. Tá? Então, a gente tem que considerar todos esses elementos para a gente poder pensar na questão somática. Eu sou Li e Sandra. Vamos para vocês agora. Tem que ligar o microfone. Eu sou Li, quer fazer você? Vou fazer agora. Eu não estava conseguindo achar o negócio aqui. Doutor Gelson, isso aí que você acabou de falar, porque eu vou falar uma outra coisa, mas isso que você acabou de falar tem a ver também com as doenças congênitas, são hereditárias, e como é que ficaria no sentido do hereditário? Porque existem doenças hereditárias do coração. Claro, assim, eu Li. O código genético é um campo de informação. Agora, o arranjo dessas informações depende do nosso passado perispiritual, né? Então, de uma maneira, o espírito é herdeiro de si mesmo, né? Então, de uma certa forma, a gente recolhe da natureza os elementos que a natureza nos oferece. Então, o espírito vai recolher do código genético do pai e da mãe os elementos que ele tem para compor seu corpo. Mas esses elementos que é recolhido da natureza, tanto da ancestralidade do pai e da mãe, vão sendo organizados pelo perispírito a partir dos elementos que eu trago, né, do passado. É óbvio que eu também pago preço
de assumir no corpo e principalmente o ambiente da minha família e dos meus ancestrais. Então, nem tudo é só pessoal, né? Porque a Joana vai colocar isso, né? E, de uma certa maneira, a gente sabe que nas pesquisas epigenéticas, né, o DNA ele sofre, né, alteração de bloqueio e assim por diante, né? Então, tudo que de uma maneira a gente vive, né, vai afetar o nosso código genético, né? E aí, pela epigenética, tudo vai mudando a informação do código vai mudando, seja poluição, seja afeto positivo, afeto negativo, né? E por isso que na Bíblia diz que os pecados dos pais vão ser perpetuados até a terceira geração, né? Então, será que então quer dizer que eu vou ter que pagar o preço pelos pecados do meu pai? Ou isso é uma forma da Bíblia falar que eu sou a própria reencarnação daquela geração que volta dando conta do meu próprio pecado do passado? As duas coisas, né? Porque aqui, talvez eu tenha sido meu bisavô, e agora eu volto e vou, de uma maneira, assumir aquele passado que eu construí lá anteriormente, assumindo os efeitos, pela lei de causa e efeito desse passado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso não ser meu bisavô e posso herdar, de alguma maneira, o psiquismo, os traumas, as cargas que estão carregados, impregnada pela epigenética nas informações dos meus ancestrais. Então, eu também pago o preço por reencarnar numa família X ou Y, né, num ambiente X ou Y. Então, a epigenética, e realmente as pesquisas de epigenética, eles falam que uma alteração de informação dura 3 gerações. Então, isso já estava lá na Bíblia. Isso é tão interessante, né? Que a ciência está comprovando uma informação que já está lá, muito antiga, através dessa crença, né? Que o pecado dos pais influencia 3 gerações. E isso é cientificamente comprovado que alguma alteração epigenética, se ela não for alimentada, estimulada, ela tem um efeito de 3 gerações, depois ela pode se dissolver. Mas durante 3 gerações ela ainda vai ter um efeito sobre a vida daqueles que vão vindo, né? Então, isso é bem interessante. Eu tinha uma pergunta antes, essa aí surgiu naquela hora, né? E ela era assim, sobre a incidência, ainda do despertar do espírito, a incidência, tem aquela parte na página 97, né? E daí eu queria saber um exemplo do oposto. Aqui tem a incidência, essa conduta nos tecidos sutis do pensamento influencia a produção de enzimas e toxinas cerebrais que irão enfermar, gerando alergia, disfunções hepáticas, gastrointestinais, arritmia, tá? E daí, o oposto também ocorre quando determinadas patologias orgânicas afetam o comportamento psicológico. Quer dizer, daí, no caso, é o orgânico que afeta o psicológico. Então, tem algum exemplo que você dá para a gente? Dando origem a desvio de personalidade, transtornos emocionais e mesmo a distúrbios psiquiátricos. É o que tinha sido falado um pouco antes, então? Aquela moça tinha perguntado. Onde tu está, eu Soli? Eu estou na 97 do Despertar do Espírito. Eu fiquei com uma dúvida porque eu queria saber se tinha algum exemplo aqui para o oposto. Sim. Que ela diz que a residência de condutas afeta os tecidos do pensamento e o pensamento vai alterar as enzimas e isso vai gerar toxinas cerebrais que vai afetar o nosso corpo. Então, o espírito gerando interferência no corpo, gerando somatização. E vai dizer que o oposto também é verdadeiro, né? Quando certas patologias orgânicas afetam o nosso psiquismo, né? Sim, existe, por exemplo, estudos, eu li, da falta de vitamina A
ligado à esquizofrenia. Existe vários tipos de alterações orgânicas que vão afetar o nosso comportamento psicológico, né? Então, sim, fatores orgânicos e genéticos vão afetar o nosso psiquismo, né? Então, a gente pode acontecer que alguns elementos, por exemplo, eu posso ter uma certa... Existe toda aqui no Rio Grande do Sul, um estudo, por exemplo, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem suicídio no Brasil, né? Uma hora de suicídio aqui no Sul, né? No Rio Grande do Sul, e numa região aqui perto de Porto Alegre, que é a região de Santa Cruz, né? Aquela região de Santa Cruz. E aí existe todo um estudo de pesquisa que associa o comportamento suicida à produção de fumo, que é uma região de produção de tabaco ali, e há uma certa toxina daqueles herbicidas, né, que os venenos usados para o fumo, que afeta o comportamento. E que pode ser... Então, uma das hipóteses, quer dizer, né, é que, de uma maneira, esse veneno altera processos metabólicos, processos endócrinos, processos, sei lá onde vai, e isso afeta o comportamento, gerando daí um risco maior de suicídio. Então, não vem do perispírito, então. Não é uma coisa que é trazida. Então, é uma coisa que é na vida atual, porque não é como esse exemplo que você deu. É trazida atual, mas afeta o perispírito. E claro que, mesmo sendo uma coisa provocada por agentes tóxicos, né, é óbvio que isso vai se juntar à natureza de cada um e do perfil de cada um, porque talvez alguns tenham mais resistência ao suicídio, outros menos, mesmo assim, entendi, né? Digamos, da família que trabalha com fumo lá, dos 8 filhos, um que suicidou, outros não tanto, né? Então de uma maneira, e sempre é uma combinação de fatores, né, Elsuli? Mas, com certeza, fatores externos também vão afetar o nosso comportamento. Sandra? Doutor Gelson, na página 98 também do Despertar do Espírito, sim, no segundo parágrafo tem: a mudança de campo vibratório no sistema imunológico perturba a consciência individual das células, que perdem energia de sustentação, tornando-as fáceis vítimas das infecções de variada natureza. Uhum. No Desperte Seja Feliz tem: os tecidos celulares reagem conforme as ondas mentais que os visitam, agredindo-os ou conciliando-os. O que é exatamente a consciência individual? Cada célula vem sabendo o que ela tem para fazer, isso é a consciência dela? Na verdade, o que acontece? Durante todo o processo evolutivo do espírito, né, Sandra? Isso a André Luiz vai colocar, a Joana vai colocar também, né? A gente vai construindo um inconsciente, que é um inconsciente justamente mais somático, ou um inconsciente mais arcaico, ou um inconsciente não cortical, né? Então, um inconsciente pré-cortical. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente já aprendeu e automatizou se torna inconsciente. Então, por exemplo, a águia vai desenvolver uma visão de longo alcance, uma habilidade ali, né? Essa habilidade, que é fisiológica, ela não se perde ao longo dos milênios daquele princípio espiritual que está se construindo ali. Então, essa longa jornada repetitiva de estados que aquela centelha,
né, divina, tá vivenciando, e não é um espírito ainda, quando ele despertar como espírito, ele já adquiriu condicionamentos, padrões. E o espírito, então, ele cria uma habilidade automática, né, de poder comandar, né? Então, as nossas células todas, né, elas não só correspondem a um ensaio que foi sendo realizado ao longo da evolução física, né? Mas também desse molde perispiritual e sob o comando do espírito que vai podendo, então, controlar isso de maneira automática. Então, cada célula responde justamente a um padrão arquetípico daquilo que ela aprendeu a fazer. Mas esse padrão arquetípico, ela corresponde também à mente do espírito. Tá? Nesse caso, a perispiritual também atua aí. Atua, claro. Claro, porque há uma correspondência. Então, é óbvio que eu posso desorganizar a lógica da minha célula, né? Tanto é que as doenças autoimunes, exatamente isso, uma parte do meu corpo que vai contra mim mesmo. Eu interpreto partes minhas como se fossem inimigas. Então, como é que eu fiz isso? Né? Como é que eu começo a destruir a mim mesmo? Então, de uma maneira, essas células não reconhecem mais aquela parte, né? Ou ela vai fazer um desarranjo. E por isso que muitas vezes na somatização, né? Vitiligo, câncer, outras doenças, a gente vê que muitas vezes há mais ou menos um ano, o tempo é um ano depois de um processo emocional forte, de luto, geralmente, perda de trabalho, separação, morte de alguém. Então, geralmente, então, o processo já estava acontecendo ali por algum motivo, né? Mas há uma experiência emocional forte, acabou desarranjando aquele processo todo, que gerou daí todo um novo percurso que redundou naquela somatização. Então, a gente tem pesquisas que mostram, né, que um ano depois de um acontecimento marcante, negativo, né, acaba aparecendo um tumor. Assim como também há uma lógica arquetípica, né? Depois que tu consegue eliminar um tumor ou vencer um tumor, tem 5 anos, né? Há um tempo, né? Se ele não voltar daqui a 5 anos, a tendência é que ele não volte. Então, existe toda uma lógica. Então, existe uma lógica que é mais coletiva, da dinâmica arquetípica, existe uma lógica que é individual, e essas lógicas se juntam, né, Sandra? Então, de uma maneira, por isso que quando a pessoa... Eu me lembro de um colega meu que teve um câncer no fígado, e a médica dele falou assim, ó, agora está nessa luta importante de poder fortalecer teu organismo e tu está no momento que a tua taxa X lá não está muito boa, então tu não pode deprimir. Assim, se tu deprimir, tu tá aumentando o potencial da doença voltar, né? Então ele está dizendo, eu não posso me deprimir, porque agora, né, a minha taxa não está boa, agora que eu tenho que estar bem, confiante, né, lutando, né, e me cuidando, tanto do ponto de vista emocional, como buscando recursos também para ajudar o sistema imunológico e assim por diante, né? Então, tudo isso de uma maneira tá em jogo, né, Sandra? Então, é óbvio, mas Gelson, peraí. Tem gente que é horrível, que é raivoso, que é invejoso, que é assim, ó, chega a bufar de raiva e não somatiza. E outras pessoas que são boas somatizam. Como é que é isso? Se tu diz que as emoções desarranjam as células, tem gente que é má, ruim, e tem uma saúde de ferro, né? E tem gente que é bom. Qual é a lógica? Peraí, como é que é isso, né?
não tá fechando essa conta. Eu rezo tanto, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa que me cuido, e estou cheio de pereba, somatizo sobre tudo que é lado, né? E outras pessoas que não estão nem aí, ainda mais fumam e bebem, e falam palavrão, e pensam em besteira, e sentem raiva, e são saudáveis. O que acontece? Que lógica é essa? Né? Então, na verdade, né, esse processo é um longo processo, né, gente? Né? A gente vai construindo a saúde e a doença ao longo de várias encarnações. Então, pode ser que eu seja bom agora, pode ser que eu, né, que eu sou equilibrado agora, mas pode ser que eu tenha todo um processo de uma carga espiritual que eu estou drenando aí do meu passado. Né? E eu venho com uma fragilidade maior agora e eu tenho que me cuidar mesmo, e aí estar atento e vigilante é uma forma de me educar e poder manter minha saúde, porque, de uma maneira, eu não fui fácil em outra vida. Então, nem tudo é dessa vida aqui, né? Então, a constituição do nosso corpo, né? Então, esse pessoal que é saudável agora, não quer dizer que vai ser que não vai pagar o preço depois, né, gente? E que isso tem todo um tempo para as coisas acontecerem, né? Tem todo um caminho para a coisa acontecer. Então, não é porque agora eu parei de ter raiva, perdoei as pessoas do passado, que eu vou curar a minha úlcera ou o meu câncer. Não é assim, né? Não é mágico as coisas, né? Porque isso tem toda uma caminhada aí importante, né? Muito obrigada. A Maria Paula colocou aqui, Maria Paula. Segundo André Luiz, as células são definidas como animáculos infinitesimais domesticados. São pequenos bichinhos que estão ali cumprindo suas ordens. Sim, se ela deixou de funcionar adequadamente, o problema está no comando. Uhum. Claro que tem pessoas que esse encaixe é melhor, né? E quanto mais tu consegue expressar suas emoções, por isso que a pessoa diz, põe para fora, que se tu botar para fora, tu não adoece. Isso, de uma certa maneira, tem valor, né? Se eu botar para fora, eu não adoeço, mas eu posso adoecer o mundo à minha volta, né? Porque eu começo a botar minha raiva para fora, né? Então, não é bem assim, né? Então, tu põe para fora, mas o botar para fora não quer dizer que tu resolveu. Tu pode não ter colocado no corpo, mas aquilo vai ficando como uma atmosfera dentro de mim. E o que pode não acontecer no corpo, pode acontecer no corpo da vida, né? Como movimento sincrônico que gera acontecimento desfavorável, porque existe um corpo físico, existe um corpo também psíquico que influencia no dado de realidade da vida, né? Então, de uma maneira, eu posso não sobrecarregar meu corpo, mas eu posso atrair cargas que geram um acidente na minha vida também. Então, tem várias maneiras desse processo se dar, né? E de uma maneira, a ideia é não engolir sapo, é não ficar segurando a emoção, mas também não é expressar de maneira inadequada. Eu tenho que poder canalizar isso e me relacionar de maneira favorável para que isso realmente possa ter um movimento que não fique as toxinas no meu corpo, mas nem eu também provoque movimentos de ações que sejam desastrosas na minha vida, né? Muito bem, gente. Vocês querem continuar com o tema semana que vem? Pelo menos mais um, né? Porque tem muita coisa ainda. Sim, é muita coisa. Gelson, antes de fechar, eu posso te fazer só uma pergunta? Sim. Em torno do que está sendo falado, porque uma das coisas que eu anoto aqui, claro que o Jonathan trouxe um monte de coisas para a gente nesses textos, mas ela traz todos esses cenários, e aí quando você começou a falar da epigenética, eu estava pensando sobre isso, mas ela sempre traz ali a colocação, né, como você já falou, que o doente é o espírito que está doente, né, e aí entra essa frase de André Luiz que a Maria Paula trouxe, né, que o problema está no comando, e porque eu fico com a sensação, e às vezes eu ouço algumas falas sobre epigenética, como se a pessoa estivesse ali como vítima, sendo injustiçada, principalmente nesse contexto de 3 gerações, né? E a gente sabe que não, né? Tem esse fator, mas a gente está dentro de todo um processo, né? Ligado a isso. Faz sentido, e a gente né? não pode pensar, a gente não pode também esquecer, né, gente, que algumas doenças
pode não ser só aprovação, mas pode ser também um testemunho que eu assumo, né? Eu posso também assumir um corpo mais frágil, não por causa do meu passado, enquanto um efeito direto do que eu vivenciei, mas como uma forma de proteção para o espírito, né? Então, não, Gelson, agora tu liberou esse karma, agora tu não precisa vir mais doente. Mas eu quero ainda vir com um pouquinho de um fígado e um estômago mais sensível, porque eu fui tanto viciado em outras vidas, mesmo que agora eu já paguei o karma, eu tenho medo de repetir. Então, pode passar mais uma encarnação com um corpinho mais frágil, para mim poder segurar a onda, porque eu não sei ainda se eu consigo. Então tá, vamos dar um corpo um pouquinho mais sensível, mais frágil, que isso foi uma forma de alerta para ti. Então isso pode acontecer também, né, gente? Obrigada. Ok, então alguém faz a prece de encerramento para nós? Posso fazer. Então, Maria Paula. Vamos levar o nosso pensamento, agradecendo ao Mestre Jesus e aos bons espíritos pela noite de hoje, em que unidos aprendemos tantas coisas. Temos a nossa consciência desperta pela aula de hoje, nos lembrando que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos epigeneticamente, pela saúde dos nossos netos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da expansão da consciência para que possamos viver melhor e mais conectados com a nossa saúde integrativa. Quanto temos ainda para aprender e para despertar, mas já estamos juntos, unidos nessas noites de segunda-feira e agradecemos. Pedimos bênçãos ao todo o grupo, em especial ao Dr. Gelson e a toda a equipe espiritual que nos assiste nessa oportunidade de aprendizado, para que vivamos melhores e façamos melhores escolhas. Peço, por favor, uma semana abençoada e tranquila para todos e que possamos ser instrumentos, Jesus, da tua paz e do teu amor por onde passarmos. Que na próxima semana possamos estar juntos, unidos, aprendendo um pouco mais. A tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Gente. Uma boa semana para todos. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.